Fala Dev, beleza? Fala Dev, beleza? Bom, hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente implementa aquela tela, né? Aquele computador que a gente fez no Figma, utilizando o React Native. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que o que a gente vai estar fazendo na aula de hoje. Basicamente aquele computador mesmo, né? Mas funcionando com o React Native real, né? Esse aqui não é mais um protótipo, não nada do Figma, tá? Então é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Bom, vamos começar então. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, na verdade, que eu recomendo é a gente criar a nosso emulador de Android aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o download do Android Studio. Eu não vou estar mostrando vocês aqui o passo a passo de fazer isso, né? Mas, basicamente, vocês podem acessar o site do Android Studio no Google. Vocês podem colocar algo... meu Chrome aqui deu uma fala aqui, mas enfim. Vocês podem estar colocando lá no Google assim, ó, Android Download, por exemplo. E aí vai aparecer o primeiro link, Download Android Studio e SDK e tal. E vocês vão abrir a página normal, clicar no botão de download aqui e fazer o download, que vai demorar um pouquinho. Porque ele vai instalar SDK ainda, depois a API, etc. Então vai dar uma demoradinha aí. Então eu recomendo você pausar o vídeo e fazer o download do Android Studio. Mas, ok, uma vez que você tem o Android Studio instalado, você vai abrir ele, vai criar um novo projeto, só do zero, qualquer projeto, sem problema nenhum. E aí você vem aqui, ó, nesse íconezinho que é o AVD Manager, que é o gerenciador de dispositivos, né? De emuladores. E ele vai abrir essa página para você. Aqui eu já tenho dois, né? Mas eu vou estar apagando esses aqui para a gente estar fazendo um dispositivo junto. Vou apagar eles porque eu não vou usar. Então o que a gente vai fazer? Vai ter essa tela aqui para você. Então a gente vai criar um novo Virtual Device, que é um dispositivo, né? Vai ser o nosso emulador. Vou selecionar aqui o Pixel 3. Dar um Next. Aqui no meu caso, ó, tá vendo? Eu já tenho o Android Q instalado na minha máquina. Provavelmente para você, se você não tiver, vai aparecer esse download. Aí você clica em download e ele vai começar a fazer o download para você automaticamente. No meu caso, vai ser o Android Q mesmo, que é o último. E aqui pode deixar tudo padrão mesmo e vamos pro Finish. E aí ele criou aqui para mim. Então eu dou um Play. A inicialização, a primeira vez que um emulador inicializa, ele demora um pouquinho mesmo. Né? Então eu vou estar só pausando esse vídeo para a gente ser mais rápido aqui. Beleza, agora aqui o meu emulador já ficou pronto, ó, tá vendo? E é assim que ele é assim, bem puro mesmo, um emulador bem simples. E agora a gente já pode fechar essa janela, a gente já pode fechar o Android Studio, porque a gente só quer realmente o emulador, tá ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou inicializar, abrir o meu terminal e a gente vai... Pronto, agora abriu. Beleza, o que a gente vai fazer? Você tem que ter o NPM instalado na tua máquina, né? O Node. Se você não tem, recomendo você dar uma procurada aí bem rapidinho, porque eu não vou mostrar exatamente como que a gente faz isso, tá? Não nesse vídeo. Mas eu já estou com o meu Node instalado. Eu estou com a versão 10.16. Eu acho que a versão aqui, na verdade, não importa muito para você, desde que seja uma versão mais recente. E a gente instala, então, de forma global, o Expo CLI. A gente vai utilizar o Expo para poder inicializar o nosso aplicativo móvel, ok? A gente vai usar o Expo porque o Expo ele é bem completo, bem rápido. Você já consegue de uma forma bem prática testar no seu celular, independente de qual seja. Você não precisa ter, por exemplo, um Mac para poder dar o build para você testar no seu Android, no seu iPhone. Se você estiver usando Linux, por exemplo, ou até mesmo Windows, e com o Expo, e você tem um iPhone, você consegue testar o aplicativo que você está criando no seu iPhone, trabalhando de um Windows ou de um Linux. Então você não precisa ter um Mac, como normalmente é preciso se você está trabalhando com o React Native puro. E além do mais, também o Expo ele já traz várias coisas para nós, o que é muito bom.
várias coisas que a gente já utiliza, que a gente vai precisar, como ícones, por exemplo, ele já vem um pacote bem completinho pra gente, e a gente só utiliza. Então, eu acho ele muito simples. No meu caso aqui, eu já tenho o Expo CLI, então eu não vou estar instalando ele aqui para você, mas basicamente, como eu uso o Yarn também, seria dessa forma que eu instalaria. Né? Se você fosse usar o npm, seria mais ou menos isso, ou install -- global, tanto faz, aí você faz um Expo CLI, funcionaria igual. Prefiro o Yarn, acho ele muito mais rápido, até recomendaria, a gente vai só utilizar eles nos meus vídeos aqui, ok? Nas aulas, ok. Beleza, então o que a gente precisa fazer para inicializar um projeto? Então, primeiramente, a gente vai para a nossa pastinha, né? E vamos criar um projeto aqui. Vou chamar de... Bom, vamos fazer uma coisa. Vou aqui no outro diretório. Um minutinho, pessoal. Eu vou dar uma pausa aqui bem rapidinho para não ter que perder tempo com isso, ok? Beleza, então aqui é o seguinte. A gente está aqui agora no diretório. Eu vou fazer o seguinte para inicializar um novo projeto utilizando o Expo. Uma vez que eu tenho o Expo CLI instalado global, ele disponibiliza para mim essa linha de comando, né, esse comando Expo. E aí com o Expo eu consigo fazer, inicializar um projeto dessa forma. Eu digito Expo init e o nome do meu projeto, que no nosso caso é o Counter. Então eu vou estar aqui fazendo o Expo init Counter. E aí ele vai fazer algumas perguntas para nós. Eu vou trabalhar com o Blank mesmo, que vai ser JavaScript, né? Sem ser com TypeScript. Na verdade, eu vou usar o TypeScript que a gente tem utilizado mesmo, Counter. Vou usar o Yarn, sim, quero usar o Yarn. Pronto. Agora terminou de fazer, então a gente vai utilizar o VS Code para inicializar o nosso Counter. E agora que a gente tem o nosso Counter. Vou fechar aqui o terminal, porque agora a gente vai usar o terminal do VS Code apenas. E aqui ele inicializa para a gente vários arquivos aqui, como a gente pode ver, né? E eu vou então abrir o meu terminal, vou fazer um git add ponto git -m deixa eu commit, só para dizer que esse é o commit inicial. Então, legal, nós temos isso aqui tudo agora. Aliás, o git ignore, não ignorou os módulos. Não ignorou, tá certo. Okay. Então, pessoal, agora eu tenho aqui um projetinho bem básico, tá certo? E uma vez que eu fiz o Expo init, ele provavelmente já rodou para nós aqui o yarn install, né? Como vocês puderam ver que demorou um pouquinho, no meu caso aqui eu pausei para ser mais rápido. E como é que eu faço para rodar agora essa minha aplicação no meu emulador? Então, a primeira coisa, você tem que ter o emulador rodando, tá? Então, se você não tiver, não vai funcionar, obviamente, você tem que ter uma máquina, né? Um emulador de Android para você estar rodando aí na sua máquina. Depois disso, eu só rodo o comando expo start. E ele então vai abrir uma janela do browser para mim. Aqui ele vai abrir essa janela do browser e vai continuar aqui com o build aqui, etc. Vamos fechar isso. Pronto, então aqui ó, ele terminou e ele mostrou para mim esse QR Code. É o mesmo QR Code que está aqui também. Então, como é que funciona? Agora, se você quiser testar o seu aplicativo no seu celular, você só precisa instalar o app. Vai lá no Play Store ou no iOS Store, né, no Apple Store, e baixa o aplicativo do Expo. Depois que você baixou o aplicativo do Expo, você só precisa abrir a câmera do seu celular e escanear esse QR Code. E ele vai abrir o app no seu celular. Isso é maravilhoso. Eu já trabalhei com Android muito tempo atrás e, assim, isso eu acho muito mão na roda. Beleza? Então, é muito simples de trabalhar com Expo. Basicamente, você já consegue testar. A partir de agora, tudo que você mexer aqui, ele já vai fazer um reload no teu app. Mesmo se você estiver utilizando o teu celular. Claro que no celular demora um pouquinho mais do que no emulador para ele carregar, mas ainda assim funciona, então é muito bom. Por exemplo, se você tiver uma máquina, um computador não muito bom e quiser programar, ainda assim você consegue. Né? Você não precisa ter uma máquina boa, zona e tal, para rodar emulador. Mas apesar de que os emuladores rodam basicamente hoje em dia em praticamente qualquer notebook.
E, ok, como é que eu faço então aqui, uma vez que eu dei o Expo Start, como é que eu faço agora para poder começar a rodar o aplicativo no meu emulador? Bom, ele já dá um macetezinho, na verdade ele fala aqui, ó, escaneie o QR Code acima com o aplicativo do Expo para Android ou na câmera do iOS, ou você pode pressionar o A para rodar no Android Emulator, ou para mandar um link para o seu iPhone ou com e-mail e etc, né? No meu caso aqui, se tivesse um iOS, ele estaria mostrando um i, mas como eu não estou trabalhando com Mac, ele não mostra essa opção. Então o que a gente vai fazer? Você tem duas formas, ou você aperta a tecla A, e aí ele vai começar a fazer aqui a instalação e instalar o aplicativo do Expo aqui no nosso emulador. Inclusive, ele vai mostrar uma etapa aqui que é importante vocês verem aqui comigo, ó. Então você permite, ok? Ele está pedindo permissões. Isso, a gente habilita. E vamos rodar de novo, que agora a gente habilitou, mas vamos rodar de novo. Tá, vamos fechar isso aqui. Manda rodar, apertar A de novo. E agora ele vai abrir o nosso aplicativo. Pronto. Ele está dando build agora, está compilando todo o JavaScript, né? Criando o bundle do JavaScript. Então, esse aqui, a primeira vez, quando você está rodando aqui, a primeira vez, depois que você inicializou o emulador, a primeira vez que você está mandando ele rodar o teu aplicativo, ele demora um pouquinho, ele faz o bundle. Mas nas próximas, ele já vai fazer o hot reload, então é mais simples. Ele vai ser muito mais rápido, vocês vão ver. Então aqui ficou pronto e a gente já pode ver que ele apareceu o nosso aplicativo. O padrão ele sempre vem com esse texto centralizado mesmo, ó. Abra o seu app TSX para começar a trabalhar no seu aplicativo. Beleza? A outra forma que você tem para fazer, eu prefiro essa via linha de comando, mas a outra forma é você aqui na janela do browser que ele abre, do Expo, do Bundler, né? Você clica nesse botão aqui, ó, Run on Android Device Emulator. Quando você clica, é a mesma coisa. Então ele vai, se você tiver o emulador rodando, ele vai fazer o mesmo processo. Mesma coisa de apertar o A na linha de comando. Beleza? Então, feito isso, vamos para a parte que interessa, né? Do código. A primeira coisa que a gente precisa fazer agora é instalar um pacote que a gente vai estar utilizando para definir os nossos estilos, né? Criar o design em si, os estilos na nossa aplicação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir uma nova aba aqui e eu vou instalar um pacote chamado Styled Components. A gente simplesmente dá um yarn add Styled Components e ele vai instalar esse pacote para nós. Bom, uma vez instalado o pacote, agora a gente já consegue utilizar ele, não precisa fazer mais nada. Então, o que a gente vai fazer aqui? Só vamos fazer um overview aqui bem rápido, como é que funciona a nossa aplicação. Então, o Expo cria para nós os diretórios de assets, onde aqui a gente vai estar colocando os nossos arquivos de imagem, SVG e etc. E também ele começa aqui com um app TSX, bem na raiz mesmo. Por enquanto a gente vai deixar assim, mas a gente vai criar um diretório aqui no root chamado de src. E aqui eu vou criar uma nova pasta chamada Screens, onde a gente vai colocar todos os nossos componentes que vão caracterizar uma tela mesmo completa, né? E depois dentro desse src a gente vai também criar uma pasta chamada Components. Então dessa forma aqui dentro a gente vai colocar os nossos componentes mesmo que vão ser reutilizados em outras páginas e etc. Não muito difícil de entender isso aqui. E, bom, vamos fazer isso aqui do zero. A gente tem esse nosso app, ele simplesmente exporta, né? Então, vamos apagar tudo, fazer do zero. O que a gente precisa para poder criar uma aplicação? Então, vamos fazer essa aqui vai ser a nossa aplicação. Então, a gente primeiro precisa importar React from React e exportar default, uma função default chamada app. Por que isso daqui? Isso aqui é importante porque é como o Expo entende. Então ele vai procurar esse app TSX, vai tentar inicializar esse componente, que é o componente raiz que a gente chama de app. Então vamos só criar um texto aqui, bem simples. Então como não tem, eu vou dar um de espaço,
e tem aqui o Auto Import from React Native. Então, quando a gente clica, a gente faz com que o VS Code importe para a gente automaticamente esse componente de texto do pacote React Native. Então, vamos fazer assim, eu vou colocar aqui Olá Mundo. Então, feito isso, ele vai compilar e a gente vai ver que ele está lá no topo, ó. Funcionou, tá? Mas ele não centralizou como estava, porque, claro, a gente não trabalhou nenhum estilo, então ele sempre tende a colocar as coisas no topo esquerdo. Então, só para vocês entenderem, quando a gente trabalhar de estilo, o posicionamento sempre começa daqui, do topo esquerdo. É diferente um pouco da matemática, a gente começa do topo inferior, né? Do topo não, da parte inferior esquerda, né? Como se fosse um gráfico, mas não é assim. Ele começa sempre do topo esquerdo e a gente vai trabalhar a partir de agora aqui o nosso app. E vamos criar então nossa primeira tela, que vou chamar aqui, ó, de home screen counter screen.tsx, que é a extensão do TypeScript pro React Native, tá? Pro React, né? Então o que a gente vai fazer? A mesma coisa, a gente vai importar aquele React from React, ok? Eu tenho um atalho aqui, pessoal. Se vocês procurarem por extensions aqui no VS Code, vocês vão encontrar uma variedade de snippets para facilitar nesse trabalho aqui. Então eu já tenho um snippet, que é o IMR, ele vai fazer isso para mim automaticamente. Vou aqui importar também o Styled Native. Então IMSN, ele vai importar para mim lá do Styled Components, o Styled aqui nativo, né? Esse aqui é um Styled Components para o React Native, ok? Então a gente vai estar utilizando ele para criar nossos estilos. A gente vai usar ele já. Então vou aqui Export Default Function, vai ser o nosso Counter Screen e vamos retornar aqui, vamos criar um container só para a gente ver, e aqui o nosso text, ou vou chamar aqui só para a gente pegar aqui o nosso page title. Eu vou chamar aqui de page title aqui só para a gente ver funcionando. Ele está reclamando para mim dizendo o seguinte, ó, não pôde encontrar nenhum nome aqui, nenhuma constante, ou seja, nenhum componente do tipo container nem page title. E é aí que vem o nosso styled components. Eu vou criar aqui o nosso componente estilizado mesmo, chamado container. Basicamente é uma constante. E eu vou dizer que ele é um styled.view. Então, isso que é legal. E eu abro com aspas duplas aqui para poder criar o estilo que vai ser basicamente a mesma coisa de CSS. Então, se eu colocar aqui background color de red, por exemplo, aí vai colocar o background color red, ok? Então, é assim que a gente utiliza os nossos styled components. A gente cria os nossos styled components dessa forma, tá? A sintaxe é um pouco diferente, mas como isso aqui é JSX, né? Ele vai ser compilado, transformado em JavaScript. Então, a gente utiliza assim, a gente chama o nosso styled, dá um ponto e a partir daqui a gente escolhe o tipo de view que a gente quer criar, o tipo de componente do React Native que a gente quer criar para poder estilizar. No meu caso, é um container, então vai ser simplesmente um elemento, vai ser um componente view mesmo. E aqui a gente define o estilo a partir daí. Faltou também o nosso page title, então const page title, ele já até oferece o autocomplete para mim. Styled.text. Ok, agora eu mudei, porque para esse page title eu quero que ele seja um componente de texto, porque eu vou passar texto aqui. Se eu colocar view, o React Native vai me dizer que está errado isso aqui, porque uma view, um componente view, não aceita um texto, né? Somente os componentes de texto. Isso é uma coisa do React Native. Então eu vou colocar aqui um font size de 42 pixels, só para a gente ver ele bem grande, tá bom? E vou fazer um save aqui. A gente não vai ver nada, ele vai compilar, mas não vai ter diferença nenhuma, porque a gente não importou o nosso counter screen lá no nosso app. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um counter screen e o VS Code já me mostrou aqui para autocompletar. Vou usar ele sempre a nosso favor. E pronto, agora a gente já importou aqui o counter screen de source screens counter screen, ele já trouxe pra gente. Vou auto fechar aqui, dar um save
E provavelmente agora a gente vai ver isso daqui sendo compilado. Pessoal, então isso aqui pode acontecer de vez em quando, então a gente tem que só ver o que está rolando aqui, o que ele está reclamando, né? Try to resolve module memorize one from file. Bom, eu vou tentar fazer uma coisa, vou tentar dar um stop e um export export start de novo. Deixa eu fechar isso daqui, vamos ver se ele vai... como é que ele vai fazer aqui. Pessoal, então, aqui, na verdade, foi só... Eu simplesmente tive que reiniciar mesmo. Depois que eu rodei aqui, o Export Start novamente funcionou. Dá pra ver que o Page Title tá ali. Tá bem horroroso. Mas foi só pra gente ver mesmo. Então, funcionou, né? De vez em quando isso pode acontecer. Às vezes, se você só dar um save de novo, ele poderia funcionar, né? A gente vai ver isso ao longo da jornada, algumas vezes acontecendo, a gente pega o jeito. Então pronto, eu coloquei aqui a minha screen, meu counter screen está aqui agora, e agora eu posso trabalhar só nessa nossa tela. O que a gente vai fazer? Vamos seguir aquele nosso design do Figma, né? Esse aqui é o design do Figma que a gente criou lá do nosso computador, então a gente vai seguir esse padrão aqui. Vamos ver como é que funciona a questão das telas. Esse nosso page title aqui, ele tá com uma fonte de 24 bold e a fonte é Monte Serra. Então vamos trabalhar, vamos fazer o nosso aplicativo agora. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um componente chamado header e o nosso page title, aliás, vamos subir o nosso page title aqui. Antes do page title, vou criar o header. Vai ser também do tipo view. E eu vou fazer o seguinte. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o nosso header ter um margem top de 50 pixels, né? Vamos ver, era isso mesmo? Vamos ver aqui o Figma. Aqui ele tem... Então ele tem uma margem de 50 do topo, né? Então a gente tem uma margem top 50. O nosso page title tem uma fonte de... vamos voltar lá que eu já até me perdi, 24 pixels. Então, font size, aliás, está aqui, né? Vamos fazer aqui 24 pixels. Vamos tirar esse background color do container, que é horroroso. E vamos ver funcionando. Pronto, a gente tem aqui o nosso page title. Vamos colocar aqui contador. Vamos ver que já alterou ali, ok? O nosso container, a gente simplesmente vai adicionar aquela nossa margem. Para quem não acompanhou, é só seguir o vídeo passado. Nós vamos colocar aquela margem interna que a gente põe, se chama padding, né? Para quem sabe CSS, então não vai ter dificuldade nenhuma. E o nosso padding era de 20 pixels. Vamos manter os 20 pixels. E aqui a gente tem o nosso contador. Vou colocar um font weight bold e a nossa cor. A cor vai ser, não é o red, né? Vamos pegar qualquer cor. A cor vai ser a cor primária. Então vamos só ver aqui qualquer F25652. Então a gente vem aqui F25652. A gente salva. E aqui está a cor do nosso contador. Bom, não temos a fonte aqui instalada. Agora, para a gente instalar a fonte, tem um pequeno macete que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer para instalar uma fonte customizada aqui, normalmente o React Native, os dispositivos podem ser que não tenham as fontes que a gente quer utilizar. E se a gente tentar colocar aqui, por exemplo, um font family que é bem comum nos browsers, que é o Open Sans, ele vai reclamar para mim e vai dizer que está errado. Olha, ele disse que não foi possível encontrar a font family Open Sans. Ela não faz parte do sistema ou não foi carregada com o font load async.
que é o que a gente vai estar utilizando. Então, a gente não consegue trabalhar não tem tanta liberdade para trabalhar com as fontes nativas, né? Como a gente tem, por exemplo, com tecnologias web. Mas a gente consegue instalar as fontes aqui e utilizá-las. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, você vai abrir o seu navegador. Eu recomendo a gente utilizar o Google Fonts, né? Então, deixa eu botar assim, Google Fonts. Pronto, fontesgoogle.com. E a gente vai procurar a fonte que a gente trabalhou no Figma. Para quem não sabe, o Figma já vem com as fontes do Google por padrão, né? Elas já são gratuitas, porque as fontes do Google Fonts são gratuitas. Então, a fonte que a gente utilizou lá é o Monte Serra. Então, aqui tem 3 variâncias do Monte Serra, então a gente utilizou essa daqui mesmo. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar nesse botão adicionar e vou fazer o download delas aqui, ó. Depois disso, depois que você fez o download aqui das fontes, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui na aula, dentro de Assets, vou fazer o download da fonte de Monte Serra aqui, beleza? Vamos voltar e a gente vai ver que aqui dentro de nosso Assets a gente já tem a fonte Monte Serra. É o seguinte, vou abrir o diretório, mandar extrair aqui mesmo. Extract here, Monte Serra, e eu vou chamar de fonts esse diretório, beleza? Que é para a gente deixar o nosso assets organizadinho, ó. A gente faz isso. Então, aqui estão todas as fontes do Monte Serra. Okay? Então, olha, a gente pode ver que tem muitos arquivos de fonte aqui e muito provavelmente a gente não vai usar todos eles. O que eu recomendo? A gente só deixar os arquivos que a gente realmente vai utilizar, as fontes que a gente realmente vai utilizar. Mas para isso, o que eu vou fazer para a gente aqui? Dentro de nosso source, eu vou criar um diretório chamado utils, ou melhor, nem isso. Dentro do nosso diretório, a gente vai criar um arquivo chamado styles.js. Esse nosso arquivo de styles, eu vou exportar algumas constantes, uma delas chamada font, certo? E vou chamar de o title. Qual é o nome da fonte que a gente vai querer? É o nosso Monte Serra Regular, aliás, bold, né? Vou chamar assim. E o nosso body da aplicação vai ser Monte Serra Regular. Pronto, nós temos aqui agora definidos 2 tipos, o title e o body, ok? Beleza, uma vez que a gente tem os nossos styles e o nosso fonte dentro de nossos styles, a gente já consegue trabalhar aqui algumas coisinhas legais, mas antes disso a gente precisa ir lá no nosso app e aqui a gente vai fazer o carregamento. Vamos remover isso aqui que não está sendo utilizado. A gente vai fazer o carregamento das nossas fontes e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui dentro do nosso app é importar o fonte, né? Importar o expo font dessa forma. Então a gente importa tudo como fonte dentro do pacote expo font, porque a gente vai usar o método load async aqui. E para isso a gente vai precisar utilizar a inicialização. Então a gente vai usar o use effect. A gente vai fazer isso no momento que o componente for criado. Então aqui eu já importei o use effect do React, porque a gente vai utilizar os React hooks. A gente não vai fazer com classes aqui, a não ser que a gente ache ser necessário. Mas a princípio a gente vai utilizar todos os componentes como functional components mesmo, e a gente vai usar os React hooks aqui para a gente aprender a utilizar eles na prática. Então eu vou fazer o seguinte: a primeira inicialização, basta a gente passar um array vazio, né? O use effect. Como é que funciona, pessoal? Só uma pequena, só para ser bem ligeirinho aqui, como é que funciona o use effect. Eu não vou entrar muito em detalhes nessa aula, tá? Assim, a não ser que se vocês quiserem, eu publique uma aula só explicando os React hooks. Não tem problema, eu posso fazer isso também. Mas o use effect é o seguinte:
ele vai executar esse nosso callback toda vez que algum valor dentro, né, dentro desse array for alterado. É assim que funciona, bem simples. Agora, quando eu passo um array vazio, esse callback é executado apenas uma única vez. E essa única vez que ele é executada é basicamente quando o componente é criado, né, montado. Então, a primeira vez que o componente é montado, ele executa isso aqui uma vez, porque não tem mais parâmetro. Então, ou seja, não tem nada para ele observar a alteração, para ele poder executar o callback quando algum valor passar. Então, por exemplo, se eu tivesse, vamos supor que eu tenho uma variável aqui, azinho, sei lá, e eu passo e ele é um state, né? Enfim, e eu passo o A aqui. A partir do momento, toda vez que o A mudar de valor, ele vai executar o callback. Mas é isso que a gente faz com o useEffect. Nesse caso, como eu quero esse effect apenas para inicialização, eu vou passar ele dessa forma. E eu vou, então, criar uma função assíncrona. Né? Vou chamar aqui de async function load fonts. E chamar ela load fonts aqui. Por que eu faço isso? Porque não tem como a gente passar um callback async aqui no useEffect. Isso aqui não funciona. Então, se a gente quiser utilizar alguma função assíncrona, a gente realmente cria a função assíncrona aqui dentro. E com isso eu vou fazer um await font.loadAsync, que ele já até me completou. E agora aqui a gente vai passar as nossas fontes que estão disponíveis. Então, vamos supor que eu quero fazer assim, ó, fonte customizada. Né? Eu vou fazer assim, ó, fonte customizada, vou passar aqui um require .assets fontes qual é o que eu quero? Montserrat bold, por exemplo. Então eu vou carregar esse arquivo de fonte customizada, ok? E agora como que eu posso fazer isso daqui? O que eu posso fazer, né? Significa que eu estou fazendo assim, essa minha chave é o tipo de fonte que eu estou criando, customizando nos meus estilos, que eu posso passar para os meus estilos, e ele vai carregar esse arquivo de fonte toda vez que eu passar essa chave, né, no estilo de fonte. Por exemplo, uma vez que eu defini esse nosso app, vamos download, eu vou lá no meu, vou só copiar essa aqui, a fonte customizada, tá? E eu vou lá no meu counter e vou dizer o seguinte, ó, fonte family agora não é mais esse Open Sans, vai ser o fonte customizada. Uma vez que eu faço isso, ele vai renderizar aquele Montserrat Bold, porque eu defini que essa chave aqui tem que carregar aquela fonte. Então ele vai carregar a fonte de acordo com a chave que eu passar. É para isso que serve essas chaves. No nosso caso, a gente vai querer passar Montserrat Bold, né? Então, uma vez que eu criei essa chave, Montserrat Bold, agora eu tenho que utilizar ela lá, né? Aqui no Font Family, Montserrat Bold. Só que isso aqui ainda não funciona, tá? Eu vou mostrar para vocês o porquê. Vou dar um load aqui. Ele vai continuar dizendo que o Font Family Montserrat Bold não existe. Por quê? Porque isso aqui é assíncrono. Então, na verdade, ele está carregando o nosso counter screen primeiro, antes de terminar de carregar essas fontes. Então, para que a gente resolva esse problema, a gente precisa colocar um pequeno loadingzinho da nossa aplicação. Então, eu vou criar aqui um state loading e set loading. Ou melhor, vou chamar assim, ó, de loaded, passado, e set loaded. Ok? E vou chamar useState. O parâmetro vai ser false, inicialmente ele vai ser false, né? Porque esse nosso state vai começar como false, ou seja, não foi carregado. E no momento que eu tiver aqui a nossa fonte carregada, eu vou fazer um set loaded true. Pronto. Por quê? Porque depois essa variável vai ter sido carregada. E agora, o que a gente vai fazer? Nesse momento aqui, eu vou fazer assim, if not loaded, retorne o nosso app loading. Deixa eu olhar minha colinha aqui, app loading. App loading. Esse app loading é do React Native.
Não, do Expo. Beleza, então vamos importar o app loading from Expo. Beleza? Então nós temos esse nosso app loading aqui. Por que a gente faz isso? Porque daí ele vamos ter que fazer inicializar aqui de novo o Expo Start, porque a gente jogou os arquivos lá, né? Pronto. Gente, beleza, ó. Deu certo. Apareceu aqui o contador, né? Então, a gente funcionou isso daqui. Deixa eu só fazer um disable spell checking aqui, que isso aqui é um saco. Agora a gente tem o nosso Monte Serra Bold e o contador aqui, né? Então, vamos ver só se tá parecido. Tô achando que tem alguma coisa um pouco diferente, ó. Contador não tá muito parecido não, né? Vamos ver aqui o que está acontecendo. Monte Serra Bold tem um contador, Page Title está aqui. Esse é o nosso contador, né? E a gente tem lá no nosso estilos Monte Serra app. Estou usando o Monte Serra Bold. Pessoal, eu descobri aqui o que estava acontecendo. Então é o seguinte, o contador nosso aqui estava diferente de lá, porque isso é uma coisa até importante de vocês saberem. Porque eu defini o peso, né, a gordura, assim, o estilo da fonte, que eu coloquei aqui, a font weight bold. E isso é o que está errado, porque uma vez que eu já tenho a minha font family aqui, a minha font family só é bold. Então se eu altero o estilo, ele não funciona. Então eu tenho que apagar esse font weight e daí ele vai estar igual agora. Não sei se vocês puderam perceber a diferença, mas ele vai estar realmente deixando igual. Então, quando a gente está utilizando as fontes customizadas, é importante que você saiba utilize a fonte com o tipo dela no font family. Então, a gente não vai mais usar o font weight aqui. Isso é uma questão do React Native, né? Isso no web não é bem diferente, né? Mais simplista. Mas é assim que a gente trabalha com as fontes customizadas no React Native, utilizando o Expo, tá bom? Então, a gente já definiu o nosso fonte bold, mas é o seguinte, por que eu criei esse fonte aqui? Porque na verdade eu vou definir aqui os estilos para que fique centralizado, então é uma forma de a gente reutilizar o código. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de utilizar na mão aqui Monte Serra, porque se por algum motivo eu mudar o nome da fonte, ou quiser mudar a fonte, quiser mudar o tipo, eu tenho que mudar em todos os lugares, todos os estilos onde estão, onde tem isso aqui. Por exemplo, vamos supor que ao invés de usar Open Sans para o título, aliás, Monte Serra para o título, eu quero Open Sans. Então, em todo lugar, todos os estilos que eu quiser, eu vou ter que procurar onde tem Monte Serra Bold e substituir por Open Sans. Isso não é legal, dá um trabalho, né? Obviamente que isso não é muito comum de se fazer, mas pode ser que você queira fazer isso, ainda mais você que está explorando, criando seus aplicativos e tudo. Então pode ser que isso aconteça. Aí, o que eu recomendo? A gente cria uma constante de fontes e define os nomes, os estilos aqui, basicamente. Por quê? Porque uma vez que eu tenho um estilo aqui e eu utilizar essa variável, a partir do momento que eu quiser mudar para Open Sans, né? Vamos lá, vamos fazer aqui. Parar de enrolação. Vamos lá no nosso counter screen. Como é que eu faço então para usar uma variável aqui? A gente abre dessa forma. Cifrão e chaves para a gente utilizar variáveis. E a gente vai tentar fazer o export da nossa fonte. Não tem ainda. Então eu vou fazer o import automático aqui. Automático não, digo manual. Então from tá dentro de nosso... Aliás, ainda está aqui dentro, né, de nosso screens, utils, eu acho que é styles. Fonte dentro de nossos styles aqui, cadê? Não tá pegando. Nosso counter. Export const from.
Uai, gente. Que loucura é essa? Import fonte from ele não tá querendo pegar o nome. Ah, tá. Já entendi. Então, olha só. Burrice minha, tá? A gente colocou como arquivo JavaScript. Então, ele não vai importar com o arquivo JavaScript. Então, a gente precisa renomear esse cara para TSX. Só isso. Beleza? Então, pronto. Defini isso daqui. Agora a gente consegue, inclusive, eu acho que utilizar o auto-import aqui dele. Ó. Fonte auto-import from styles. Pronto, tá aí. Agora funcionou. Beleza? E aí eu tenho fonte e eu quero usar o fonte title. E... Poxa vida, tá de brincadeira, né? Será que eu defini a fonte errado lá? Vamos dar uma olhada rapidinho. Ó, Monte Serra Bold. Vou copiar isso aqui. Aliás, para não ter dúvida, vamos lá no nosso app e vou definir isso daqui também como utilizando o nosso fonte de styles. Pronto, fonte style vai ser Monte Serra Bold. Pronto, tá aí. Agora sim. Provavelmente tinha escrito alguma palavrinha errada. E aí, pessoal, dessa forma a gente carrega as fontes. Então, toda fonte que a gente quiser carregar, a gente faz assim. Então, eu vou duplicar isso daqui porque eu tenho o meu fonte body. Para o meu fonte body, eu vou querer usar o regular. Vai ser o regular. Agora deu um problema porque eu não coloquei uma vírgula aqui, né? Então, vamos colocar essa vírgula. E aí ele vai colocar o nosso contador. Pronto. Beleza. Tá feito. A gente tem o nosso counter screen. Agora a gente pode trabalhar o nosso counter screen com nossas fontes customizadas bonitinho. E agora a gente vai trabalhar em cima daquele nosso layout. Então, a próxima coisa que eu vou fazer aqui é basicamente criar o nosso counter, o nosso contador aqui. Então, eu vou criar um componente chamado counter wrapper. Vamos definir os nossos estilos. Aqui eu vou ter o nosso counter. Vai ser o componente único assim. E eu vou ter o nosso reset button. Resetar. Ok? Beleza. Para que vai servir o nosso counter wrapper aqui? Então, vamos definir os nossos counter wrapper. Styled view. Certo? Vamos colocar aqui, adicionar o nosso counter por enquanto e o nosso reset button. Isso. O nosso reset button vai ser um componente que a gente vai criar à parte, ok? Mas vamos começar. Então a gente tem aqui o nosso elemento de counter. Vamos criar esse componente depois, counter wrapper, para conduzir ele. Vamos lá. Eu tenho o nosso... A gente criou os nossos componentes. A princípio eles não vão mostrar nada na tela, né? Porque reset button, vamos colocar aqui text só para a gente conseguir visualizar aqui. Pronto, resetar. Vamos criar o nosso componente. Vamos exportar, tirar ele daqui. Ele não vai ser um componente de estilo aqui apenas. Ele vai ser um componente mesmo grande. Então vamos criar aqui um novo arquivo dentro de components. Ele vai se chamar counter.tsx. Vamos importar o nosso React aqui. Vou importar o nosso estilo, o nosso style components e export default counter dessa forma, ok? Beleza. Aqui dentro nós vamos ter uma propriedade que vai ser o nosso value, o valor do nosso contador, que vai ser o número. Vamos fazer ele retornar o nosso background, certo? E aqui dentro de nosso background a gente vai colocar o nosso counter number e vai ser o value que vai ser renderizado aqui. Agora os nossos estilos, background, a gente vai fazer style view. E vamos passar um widget de 200 pixels e height 200 pixels, porque isso foi o que a gente definiu lá no nosso contador aqui, ó. Se a gente parar para olhar, ele tem 200 por 200, então esse é o valor dele, beleza? A
Ele tem 200 de largura, 200 de altura. O nosso background, ele tem um round aqui, ele tem um light gray, que o light gray, qual é a cor do light gray? F2. Então vamos colocar um background color de F2, F2, F2. Okay? Border radius de 200 pixels, que é o mesmo tamanho, ou poderia ser até a metade, né? 100 pixels. E o align items, center, justify content, center. Show? A gente tem o nosso background. Agora falta o nosso counter number. Então aqui ele está dizendo que está errado. Background aqui tá escuro, hein? Bom, vamos lá. Post counter number e style text. Então font size é de, se não me engano, vamos voltar aqui para ver, é de 120 e ele é regular. Então vai ser 120 pixels. Font family, font family vai ser a fonte do body, que é o regular, beleza? Então nós temos aqui font family e a cor. Cor vai ser aquela cor que é primária, certo? E basicamente a gente tem a F, já me esqueci, não me lembro, vamos ver de novo. F25 652, é isso? Isso. Pronto. E a gente tem aqui, definimos o nosso arquivo aqui de fonte. Ele está dizendo que não pode encontrar variável counter, não tem problema, porque a gente tem que importar o nosso counter aqui, ó. Então, ele já apareceu para a gente auto-importar do nosso componente e a gente importa. Teoricamente é para funcionar. Isso, agora a gente vai no nosso counter e export default function, jumento. Pronto, agora a gente tem aqui, não repara pessoal, mas enfim. Vamos lá, Dev, o que tá de errado de novo? Olha só, ele tá reclamando aqui, cara. Poxa, que chatice. Vamos dar um stop, dar um export start de novo. Expo start de novo. E vamos ver. Pelo menos agora ele vai funcionar, né? Vou fechar esse cara. Vamos ver. Pronto. Dá um load aqui de novo. Dando build. Enquanto dá o build, vamos continuar vendo aqui como é que a gente está fazendo. Aí, ó, pronto, funciona, tá vendo? É loucura mesmo. Vamos passar o seguinte. Eu vou fazer assim, counter screen. Ele tá reclamando aqui agora, eu não tenho definido value, ó. Propriedade value is missing, né? Mas é obrigatório, teoricamente. Então, eu vou passar o value como um número 3, só pra gente ver aqui, por exemplo. Aqui na prática. Aí, ó. Tá bem bonitinho, tá vendo? A gente tem o nosso contador, número 3, ele não tá centralizado, mas logo a gente vai colocar, não se preocupe. Ok? Então, vamos voltar pro nosso counter. E aqui que está o detalhe. A mesma coisa que a gente fez com as fontes, a gente também vai criar uma constante para cor. Então, vamos voltar para os nossos styles e vamos fazer um export const color. E aqui vão ser todas as nossas cores. Então, por exemplo, F25652 para a nossa cor primária, light gray para a nossa cor F2, F2, né, para a nossa cor de light gray. A gente definiu também no Figma. Da mesma forma como a gente separou, deixou assim global algumas coisas, algumas variáveis e tudo, estilos e etc. A gente também faz aqui na nossa aplicação para ficar fácil depois de alterar algumas pequenas detalhes. Fica centralizado. E quando você quiser fazer customizada, aí você não usa essas variáveis, você faz customizado mesmo. Agora, se vai uma cor que é muito reaproveitada, você centraliza em variáveis, fica fácil de dar manutenção depois, entende? Beleza, agora a gente tem nossas cores, então vamos fazer o uso delas aqui. Então nós temos color, vamos fazer o auto-import e a gente vai usar para esse background, vai ser o light gray, e aqui a nossa color primary, e tudo vai funcionar do mesmo jeito. Então é isso que é bacana. Vamos voltar para o nosso counter screen e o nosso page title aqui também está usando a cor primária. Então vamos fazer ele utilizar o nosso color primary aqui. Agora
Olha que legal, se você, poxa, eu não gostei dessa cor, eu quero outra cor aqui. Vamos supor que eu quero uma cor, sei lá, um F, eu vou colocar aqui um 235652, pronto. Tá vendo? Ele já alterou automaticamente. Se eu botar um F, ele vai ficar bem verdão agora. Olha que legal. Então fica centralizado, você pode brincar as cores primárias, a sua cor primária do jeito que você preferir. Tá certo? Então, é isso que a gente faz, esse é o grande benefício. Legal, então, só que assim, lembrando, basicamente, todas as cores que a gente for utilizar, inclusive white, black, que o nosso black é 333, todas as cores mesmo a gente vai usar nessas variáveis, porque daí a gente pode alterar tudo somente por aqui. Então, fica a dica, isso é bem importante de se lembrar. Beleza? Agora a próxima parte é a gente já colocar o nosso footer aqui, para a gente colocar o nosso button também. A gente vai criar o nosso componente de button, e vamos trabalhar esse aqui, por exemplo, adicionar. Então o footer, primeiramente, vamos adicionar o nosso const footer aqui, styled view, né? E a gente vai criar o nosso footer da seguinte forma. Vamos fazer um widget de 100%, justify content center e um align items center. A gente tem o nosso footer. Agora a gente não tem o nosso componente button, tá vendo? Por isso que ele reclamou. Então vamos fazer components button.tsx. Vamos importar o nosso React aqui e o nosso styled components. Export default function. Button, e a gente vai retornar o nosso button container e o nosso button text, okay? E vamos passar aqui o children, né, que é o nosso próprio. A gente tem o nosso próprio children. Agora a gente não tem esses button containers, então vai continuar sem funcionar. O nosso button container, a gente vai criar um touchable. Bom, vamos fazer o seguinte. Olha só. Const button text style text. Vamos fazer isso aqui funcionar agora. Vamos importar o nosso button. Auto import, ok. Importou o nosso button. E aqui vai aparecer para nós o nosso botão aqui, ó, adicionar. Agora, reparem que normalmente os botões precisam ser responsivos, né? Eles têm que funcionar de alguma forma aqui para você ter um feedback, ser clicável. Então a gente clica e nada acontece. Existe um cara chamado Touchable Feedback, tá certo? Que a gente pode estar fazendo envolvendo esse cara, Touchable Feedback. Só que, na verdade, Touchable Feedback não, olha o tanto de Touchable que tem. Eu vou usar o Touchable Opacity, porque ele tem um feedback de opacidade que é bem bacana. Então agora, só para a gente ter adicionado, ele tem um feedbackzinho quando a gente clica, ele fica opaco, tá vendo? Então a gente tem aqui agora o nosso Touchable Opacity, embrulhamos ele no nosso button, e a gente pode trabalhar agora o nosso button para ficar parecido com aquele com estilo, né, lá do botão. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, vamos passar aqui um background color, que vai depender do tipo que ele vai receber, mas por enquanto vamos usar assim, color light gray. Aliás, vamos fazer um auto import light gray. Legal? Vamos fazer assim, vamos colocar um padding de 14 pixels por 24 pixels, o border radius de 16 pixels, min height 54 pixels e um align items center com justify content center também. Beleza? E o nosso button text,
vai ser font size, vai ser de 16 pixels, font family, font family vai ser a nossa fonte bold, não, body, né? Nossa fonte body, claro, não tem porque ser. Line height, não tem porque a nossa fonte do botão ser bold, né? Então, line height de 20 pixels e o color vai ser, vamos colocar aqui, color primary, black. Esse é o nosso color black por padrão. Vamos ver como é que ficou. Ó, o nosso botão ficou bonitinho, tá vendo? Bem parecido com aquele design que a gente criou lá no Figma, certo? Então tá bom. Então, beleza. Agora tem um detalhe. Lá no Figma a gente fez as variantes dele, né? Ele podia ser primary, podia ser default e assim por diante, que é o tipo do botão, né? Então aqui, como é que a gente poderia definir um tipo de botão aqui? A gente pode também definir um tipo de botão aqui, e isso é muito interessante. Para isso, a gente vai fazer uma variaçãozinha aqui. Vamos criar uma variável para esse botão aqui, que vai ser uma constante button, não vai ser um estilo, e vamos definir que o tipo do botão primary, ele vai ter um background color de color primary, certo? E um text color de vai ser o color white, beleza? E vamos ter aqui ainda o default, né? Vamos criar aqui que o button default ele vai ter um background color de color light gray, que é o default, e um text color vai ser um color black. Nós temos essa nossa variável button e ela define as variantes. Vamos chamar de variant ou button variants, beleza? Chamamos aqui as variações dos nossos buttons ou button type. Então, nosso button type default tem essas informações. Agora, como que a gente trabalha isso daqui de uma forma dinâmica no Styled Components? Então, o Styled Components permite para a gente definir alguns atributos. Então, por exemplo, aqui no nosso button container, ou vou chamar isso aqui, vou renomear isso aqui para button background, né? Então, temos aqui o button background, já foi renomeado, tá vendo? Eu apenas utilizei o F2 para renomear essa variável e ele já renomeou para mim o componente. Isso é uma coisa legal do React. Então, temos aqui o button background. Vamos dizer o seguinte, que esse nosso view tem um attributes, onde ele vai receber props e vai retornar aqui. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Não, tudo bem, vamos fazer assim. Então, a gente tem aqui o nosso type vai ser prop type ou simplesmente default, certo? Estou dizendo o seguinte, eu tô dizendo que esse componente button background recebe um atributo do tipo type, e esse type, se não tiver nenhum valor definido, se a gente não passar, por exemplo, nenhum type aqui, o padrão ele vai ser inicializado como default. Agora, se eu passo o type aqui e coloco primary, por exemplo, ele foi definido, então ele vai ser primary. Então, se eu não ponho, ele vai ser default. E agora, com isso, a gente consegue brincar aqui. Como é que a gente vai fazer? Então, eu tenho esse background color, que é o que eu vou ter que estilizar. Só que eu quero trabalhar ele de forma dinâmica. Então, eu vou passar aqui uma async function, recebendo como parâmetro da async function as minhas props. Então, eu tenho aqui minha prop. Na verdade, vai ser assim, button type, certo? Do tipo props type background color. Vamos ver como é que ficou? Então, pronto. Eu tenho esse meu adicionar e eu estou passando ele para lá, certo? Agora, o meu button eu posso passar um type e esse mesmo type eu vou passar ele
para cá, pro background. Ok, vamos salvar de novo e agora a gente vai lá para o nosso calendar screen. Eu vou dizer que esse meu button aqui é do tipo primary, por exemplo. A partir daquele momento, ele ficou com background vermelho. Tá vendo? Então é assim que a gente define as propriedades no Style Components. Lembrando que eu tenho que passar, então eu tenho que receber do meu componente mesmo, passar ele pro meu Style Components, todos eles que eu vou estar utilizando. Aqui vai ter a mesma coisa. Eu vou passar para o button text o tipo para que ele também saiba trabalhar a variação. Então eu vou trabalhar o attributes e props. Então vai ter um type que vai ser props type ou default. Show? Vamos trabalhar aqui a fonte aqui, props. Props vai ser igual prop button type props type. Qual que é o tipo do button, né? Então props type e eu vou chamar de text color. E como a variação é primária, então ele adicionou um texto branco. E aqui agora a gente já tem o nosso botão. E isso que é legal. E agora, toda vez que eu quiser criar qualquer variação de cor, eu só boto aqui nesse button type. Né? Então isso que é coisa legal. Então por enquanto eu só tenho os tipos que eu tenho são só default e primary. Mas eu poderia ter danger, poderia ter success, poderia ter info, poderia ter dark, black, qualquer outra coisa. E ele passaria, assim, basicamente já a funcionar. Então, eu tenho primary, então eu posso passar o tipo primary aqui no meu button. E o default, por padrão, já vai ser o default, porque eu defini eles aqui. Então, isso é uma coisa muito fantástica, da gente componentizar as coisas e deixar eles dinâmicos, criar variações. Então, isso é uma coisa bacana. Beleza? Então, esse nosso reset button vai ser a mesma coisa, só que ele tem um estilo diferente. Então, como é que a gente faz para, vamos dizer, utilizar um componente, mas modificar alguns atributos deles? A gente passa aqui no nosso style como uma função o nosso button. Simples. Então, com isso, eu consigo modificar o estilo do nosso button. Então, o nosso reset button, por exemplo, ele está como agora um reset aqui, ó, tá vendo? Agora, como é que a gente vai trabalhar o estilo dele? Eu quero, não me importo com o tamanho agora, porque no nosso design a gente colocou que o reset ele tem, ó, essa característica que ele é vazio, né? Vazio sim, ele não tem borda, ele não tem fundo, só tem a letra. Então a gente vai criar esse estilo para ele também. Para isso eu vou colocar que o background color transparent é transparente. E uma vez que eu faço isso, o que a gente pode fazer para trabalhar esse estilo aqui? Vamos ver. Então, pessoal, o macete é o seguinte, olha, na verdade, esse estilo está funcionando sim. Né? Se eu passar, por exemplo, black, bem black mesmo, olha, enfim, não deu para ver, mas é transparent. Eu estou passando um background color para o meu botão de transparente. Só que quando eu faço isso aqui, o meu style tenta estilizar o root, o componente raiz, o componente raiz, né, do meu estilo, que é esse touchable opacity. Então, o meu touchable opacity não tem estilo nenhum. Eu defini o estilo aqui, ó, nesse cara, nesse button background, tá vendo? Então, eu poderia fazer style, passar um style aqui, fazer assim, ó. Poderia fazer dessa forma aqui e já funciona, tá vendo? Já passou a funcionar, tá certo? Então a gente faz isso lembrando porque o nosso botão não aceita propriedade de style, por isso que não tinha funcionado. Agora ele funciona. Não vai ter o bulk, então vai dar um erro, porque escrevi errado aqui. Funcionou o black, mas transparent é o suficiente para mim neste momento. E eu vou colocar o margin top
margem top de 20 pixels, só para ele dar uma distanciazinha lá do nosso contador. Agora vamos organizar, né, e centralizar esses elementos. Como é que a gente faz isso? Para a gente fazer isso, a gente vai no nosso container. Aqui ele está reclamando que o próprio style tá faltando, né? Então, enfim, não é tão faltante assim. Depois a gente resolve isso. Vamos lá, outro dia, né? Não hoje. Depois eu vou dedicar uma coisa, uma aulinha, um vídeo bem rapidinho explicando esses detalhes, tá bom? Mas isso por enquanto é bem tranquilo. Beleza, agora o que a gente precisa fazer? No nosso container, a gente vai organizar o nosso container assim. A gente já definiu o padding. Vamos dizer que ele tem um flex direction do tipo column, para ele organizar do jeito que está mesmo, assim, um do lado do outro. Porque, ó, e align items center e o justify content space between. Opa! Space between e height 100%. Quando eu faço isso, basicamente ele alinhou agora todos os componentes dentro dele, né? Então ele pegou o header aqui, o counter wrapper e o footer. Basicamente é um componente header, counter wrapper e o footer, tá? E agora a gente só precisa alinhar isso aqui. Por enquanto, não, vamos finalizar esse design todo logo, né? Então vamos lá. Header. O que eu vou fazer no nosso header? Vou dizer que o width dele é 100%, tá? E ele já alinha o contador para a esquerda ali. Então, sem problema nenhum, a gente tem o nosso header. E o header já foi alinhado, agora já está tranquilo. Beleza? E eu tenho aqui o adicionar, tenho o resetar, mas eles não estão funcionando. Para a gente fazer funcionar, né, nesse momento, na aula de hoje a gente vai fazer funcionar utilizando apenas states, porque vou fazer outros vídeos, um aplicativo um pouco mais elaborado para a gente trabalhar, talvez nesse aplicativo ainda, a gente trabalhe com a Redux, tá bom? E eu vou explicar para vocês, utilizando React Hooks, vai ficar muito mais simples. Eu não vou mostrar outra forma, mas confia em mim, é mais simples sim de usar com os React Hooks, tá bom? Vamos lá, a gente precisa definir como se fosse uma variável interna aqui, que é o nosso state do nosso React Native, da nossa aplicação. Vou criar uma variável do tipo contador, mas eu não posso simplesmente chegar aqui e fazer assim, const counter inicializa 0. Não rola, não dá, porque o React, né, precisa entender que aquilo é um estado, e ele precisa observar as mudanças nesse estado para poder renderizar o componente. Então, para fazer isso, a gente precisa utilizar o use states dele. Então, counter e set counter, né? Na verdade, eu vou até tirar esse set counter aqui. Vou deixar só o counter, passando um array, porque eu estou desestruturando o use state dele aqui. E vou inicializar como 0. Então, agora a gente tem o valor do nosso counter. Vamos passar o nosso counter aqui. E pronto. A gente tem o nosso counter. E como é que agora eu quero clicar no meu botão aqui, ó, adicionar, e eu quero fazer com que ele incremente. Então, a gente vai passar a propriedade do onPress para o nosso botão, e eu quero dizer o seguinte: primeiro vamos testar, vamos ver se está funcionando. Vou dar um console log test aqui para o meu primary. E eu não posso esquecer que para que minha propriedade onPress funcione, eu preciso passar ela aqui nas minhas props aqui do meu button. Então, quem tem o onPress é o meu touchable opacity, tá bom? View, os elementos de view e text não tem onPress, somente os touchable tem as propriedades onPress que observam, né, que tem esse feedback que observa um clique do usuário. Então eu tenho que passar a minha função do onPress aqui. E uma vez que eu tenho, agora a gente pode abrir nossa aplicação e verificar se ele está fazendo algum tipo de log. Quer dizer, login não, log. Então vamos fazer assim. Não salvei. Bom, estou salvando agora.
Mas que coisa chata isso aqui. Vamos lá, quando eu clicar, ele vai logar o meu teste, ou seja, está funcionando. Resetar não, porque eu não defini nenhum callback para o evento de onPress, mas para o meu adicionar, funcionou. Então, tendo isso em mente, agora no counter string eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função aqui que vai fazer, eu posso fazer assim, ó, direto, vai facilitar a nossa vida, setCounter. Aí agora eu vou precisar do setCounter mesmo. Vou fazer o setCounter, counter plus 1. E aí vai funcionar. Bingo! E o nosso reset button, a gente vai fazer onPress e setCounter 0. Com isso, a gente terminou essa aula de hoje da nossa aplicação. Eu consigo incrementar o contador e consigo resetar ele para 0. E assim fica bem simples, né, o nosso contador. Então, bem simples mesmo, mas funcional. Então, vamos lá, deixa eu só explicar alguma coisa que eu não expliquei para vocês. Dessa forma aqui, a gente está dizendo para o React que eu tô definindo que essa variável aqui, counter, é um estado do meu componente. Então, e o valor que eu passo para esse o primeiro valor, né, o parâmetro que eu passo para essa minha função useState é o valor inicial, o valor que inicia o meu contador, a minha variável counter. E esse segundo parâmetro aqui da desestruturação, né, que é retornado do meu useState, é o meu mutator, ou seja, é a função que eu recebo que consegue alterar esse estado. Então, por isso que a gente costuma definir como setCounter, set alguma coisa. Por quê? Porque por padrão você usa ele para poder setar os valores. Então aqui, quando eu uso essa função e faço setCounter 0, eu estou mutando o estado do meu contador. E com isso o React entende que ele tem que renderizar, fazer uma nova renderização do meu componente. Por isso que quando a gente altera aqui, ele altera também os elementos que estão envolvidos, que estão, né, basicamente, que usam ele renderiza o componente, em resumo. E se eu fizer isso daqui, por exemplo, counter é igual ou mais igual 1, primeiro que ele não vai deixar porque eu defini isso aqui como uma const, então ele já não deixa, e isso é legal. Agora, se eu fizer let, teoricamente ele não vai me reclamar, mas não vai funcionar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um counter e counter é mais igual a 1, certo? Que bagaça é essa? Tá certo, então assim, fica zoado, né? Mas, pessoal, não usem isso. Isso vai te atrapalhar pra caramba. A gente tem que usar o setCounter, tá bom? Até porque é o seguinte, se eu fizer assim, counter recebe counter mais 1, né? Vamos ver se isso daqui vai funcionar. Opa, não funcionou, ó. Eu fiz assim, ó, teoricamente, ou melhor, counter aqui igual a 0, né? E o counter aqui, ó, vamos fazer assim. Counter igual a... e counter mais 1. Beleza? Que seria o incremento. Não funciona. A variável, de uma certa forma, ela tá realmente alterando, tá? Esse aqui é JavaScript, então ele vai alterar mesmo o valor do counter. Mas por que a gente não consegue visualizar a mudança? Porque, como eu falei, a gente precisa alterar o estado. O React precisa saber que você alterou esse valor. Eu não posso simplesmente dizer, altera esse valor aqui, e o React ele não vai saber que esse valor da variável foi alterado, não sabe. Então, a única forma que a gente tem de dizer para ele seria, por exemplo, com o useState, né? São com os estados do componente. Porque quando a gente chama esse callback que ele passa para nós, por exemplo aqui, né, o setCounter, internamente lá no React, ele sabe o seguinte, opa, isso aqui é um estado, e ele foi alterado, então renderiza para mim novamente. E é isso que faz funcionar a renderização do componente, né, quando a gente altera o estado dessa forma, tá bom? E aí, beleza, agora a gente consegue fazer setCounter igual a 0, e tudo passa a funcionar lindamente com o nosso componente, beleza?
Então, pessoal, é isso, essa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai adicionar aquele íconezinho do credit aqui, que vai abrir aquela bottom sheet aí, bem legal, animado, que a gente fez, né, igual no design que tem aqui, ó. Na aula de hoje, a gente não vai fazer isso porque eu preciso de uma aula dedicada só para explicar essa questão das animações e eventos. E também a gente vai utilizar, muito provavelmente, vamos utilizar o Redux aqui. Então, para não ficar muito longa essa aula, eu vou precisar fazer uma aula dedicada só para esse efeitozinho aqui, ó, tá? Não é algo tão simples, mas é muito bacana de se fazer, é legal, é gostoso de trabalhar. E uma vez que você aprende, você vai ganhando experiência, vai brincando, vai fazendo as suas aplicações, e isso daqui passa a ser algo, daqui a pouco fica natural para você. Então, na aula de hoje é isso. A gente fez aqui o nosso componente, o contador funcionando, e na próxima aula a gente vai fazer essa animação do bottom sheet para aquele ícone de créditos, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. E, bom, até a próxima aula. Não esqueçam de deixar os seus comentários. Botem aí suas dúvidas, né? Deixem seus comentários, tirem suas dúvidas, perguntem mesmo, conversem. E eu vou ter o maior prazer de poder tirar essas dúvidas de vocês. E se vocês tiverem alguma sugestão também, podem deixar os seus comentários aí embaixo, que vocês me ajudam a manter esse canal, beleza? E fazer outras aulas e até mesmo aplicações mais interessantes para vocês. Um abraço e até a próxima.